Fala gente, beleza? Victor vindo aqui. No vídeo de hoje eu vim te trazer um comparativo entre o iPhone 13 Pro, que é esse aqui, versus o iPhone 14 Pro, que é esse outro aqui. Eu vou te explicar as diferenças entre esses dois smartphones e no final eu vou te dar a minha opinião se eu acho que vale ou não a pena para você fazer o upgrade caso você tenha o 13 Pro pro 14 Pro. Esse vídeo é um patrocínio da SquireTech. A SquireTech tem tudo o que tu imaginar em termos de case, capa, película e acessórios para smartphones e smartwatches. Então, se você está precisando de acessórios aí para os teus smartphones, corre na SquireTech, que lá tem muita coisa com preços muito bons. Se tu usar o meu cupom VICTOR10, tu vai ter 10% de desconto na tua compra. Se você está pensando em comprar algum desses dois iPhones aqui, eu vou deixar também os preços atualizados deles na descrição do vídeo, tranquilo? Sem mais delongas, vamos aqui para nossa comparação. Primeiro ponto, vamos falar aqui sobre o design desses dois iPhones. O que eu achei, sinceramente falando, que não mudou praticamente nada. O design deles ainda é muito parecido, é praticamente a mesmíssima coisa. As câmeras são saltadas aqui na parte traseira deles. A construção dos dois modelos é uma construção premium, né? Com a traseira em vidro. O vidro frontal dos dois também ainda é muito bom, né? Um vidro reforçado. As laterais deles metalizadas. Embaixo aqui a entrada Lightning, a mesma coisa. Botões aqui de multi, né? E botão de volume, tudo igual. Local de chip, mesmíssima coisa. Enfim, a parte de design externo dos dois modelos não mudou praticamente nada. Então, se você pegar um 14 Pro, esteticamente ele vai ser muito parecido com o 13 Pro. Só um ponto aqui em relação à cor. Essa cor roxo, né? Roxo profundo é uma cor exclusiva do iPhone 14 Pro e do Pro Max. Então, se você vir alguém utilizando um iPhone roxo, automaticamente você já sabe que é um modelo dos novos aí, 14. Tirando isso, é até difícil de você perceber tão simplesmente a diferença entre o modelo 13 Pro e o modelo 14 Pro. Bom, o próximo ponto de diferença entre o 13 Pro e o 14 Pro é em relação ao Note. Como você pode ver aqui, no caso do 13 Pro, o Note dele, que é essa parte onde fica a câmera, é aqui em cima e ele tem como se fosse um corte. E a tela do iPhone, ela só mostra abaixo desse Note, né? Já no 14 Pro, esse Note virou uma espécie de pílula. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um formato de como fosse uma pílula. E alguns aplicativos mostram algumas informações dentro desse Note, que é talvez a maior novidade, por assim dizer, do iPhone 14 Pro. Então, por exemplo, se tu abrir o Spotify e colocar para tocar uma música, vai aparecer aqui, ó, a capa do álbum e aparece aqui uma animaçãozinha da música. Se você colocar, por exemplo, o Waze, se você colocar alguns aplicativos, eles vão mostrar alguma coisa aqui dentro do Note, tá? Então, essa aqui talvez seja a principal novidade no iPhone 14 Pro. Outra coisa que acontece é que quando tu usa o Face ID, no 14 Pro vai aparecer aqui dentro do Note um símbolozinho assim de aprovação quando o Face ID dá certo. Então, talvez visualmente seja essa a maior mudança. Outra diferença é que no 14 Pro, teoricamente, a tela é um pouco mais brilhosa. Então, se você tiver, por exemplo, sob um sol forte, teoricamente o 14 Pro vai ter um brilho maior e você vai conseguir enxergar melhor a tela. Na prática, no meu uso, eu não percebi essa diferença. Para mim, as duas telas são praticamente a mesmíssima coisa. Eu não vi, oh meu Deus, uma tela extremamente, absurdamente melhor no 14 Pro. Outra coisa é que o 14 Pro ele tem um chip, né? Ele tem um processador atualizado, é o processador A16, enquanto o 13 Pro tem um processador A15. Cara, na prática, isso não vai mudar quase nada no teu dia a dia. Quando tu abrir um aplicativo, quando tu estiver jogando alguma coisa, quando tu estiver vendo vídeo, tudo vai funcionar perfeito nos dois smartphones. Então, essa melhoria de processador, por assim dizer, eu acredito que é porque a Apple tinha que melhorar mesmo, né, para justificar você fazer o upgrade, mas na prática, no dia a dia, eu acho
que tu dificilmente vai perceber alguma diferença em termos de processamento. Os dois são muito bons e dão conta de tudo que você for fazer tranquilamente. Outra diferença é em termos de câmera. No iPhone 13 Pro, todas as câmeras são de 12 megapixels. Já no iPhone 14 Pro, a câmera principal ela tem 48 megapixels e as outras câmeras permaneceram sendo câmeras de 12 megapixels. Mais uma vez, na prática eu achei muito difícil de enxergar muita diferença nas fotos. Talvez, se você for um fotógrafo, se você for alguém que leva muito a sério a fotografia, você vai perceber alguma diferença, mas na prática, as fotos que tu faz no 13 Pro, tu faz praticamente a mesma foto com pouquíssima diferença para o 14 Pro. Então, eu no meu uso, no meu dia a dia, eu não vi, assim, a olho nu para um usuário padrão básico, uma grande diferença em relação a essa nova câmera de 48 megapixels. Porém, obviamente, eu tenho que admitir que é uma evolução significativa, né? Saiu de 12 para 48. Outra coisa é que a estabilização de vídeos deu uma melhorada. Isso aí realmente acontece. Então, se tu fizer um vídeo aqui correndo ou caminhando com o iPhone 13 Pro, ele vai chacoalhar mais no vídeo do que no 14 Pro. A estabilização do 14 Pro deu uma melhorada. E aí você tem que ver, obviamente, se essa funcionalidade faz ou não diferença na tua vida, né? Se tu vai fazer vídeo profissional ou se tu trabalha com isso, se tu é um filmmaker e a estabilização é importante para ti, né? Se tu não trabalha com gimbal ou alguma coisa assim, pode ser que essa seja uma grande diferença do 14 Pro. Falando de tela, outra grande novidade do 14 Pro é o Always On Display, que é uma funcionalidade que no Android já tinha há muito tempo, mas que o iPhone só incorporou agora nos modelos mais novos. Basicamente, o Always On Display é isso aqui que eu vou te mostrar. No caso do 13, quando eu desligo a tela fica totalmente preta. No caso do 14 Pro, quando eu desligo a tela, ó, vou desligar aqui, ela ainda mostra as horas aqui, mostra o dia e a data. E eu posso colocar mais alguns widgets também na tela, né? Para que mesmo quando eu desligue o celular, ele ainda fique mostrando direto alguma coisa na tela. Essa funcionalidade, eu vou ser muito sincero contigo, para mim não mudou a minha vida. Eu não curto muito ficar com a tela direto ligada, aparecendo alguma coisa aqui nela. Eu prefiro que a tela desligue. Então, mesmo o iPhone 14 Pro tendo isso, eu provavelmente devo desabilitar no meu iPhone. Outra coisa é que o Always On Display gasta mais bateria. Então, como ele está sempre mostrando alguma coisa na tela, naturalmente a bateria vai gastar mais do que se a tela tivesse 100% desligado. Então, é uma coisa que também você tem que levar em consideração. Outro ponto é que agora o modo cinema do vídeo do iPhone 14 funciona a 4K 24 FPS. No 13 Pro não funcionava a 4K 24 FPS. Também não acho que seja algo muito revolucionário, a não ser que você seja uma pessoa que trabalhe com vídeo, que seja filmmaker, que seja profissional ou que use esse modo cinema com frequência. Para finalizar, em termos de autonomia de bateria e carregamento, é praticamente a mesmíssima coisa, sendo que no 14 Pro a bateria deve durar ainda um pouco menos que no 13 Pro. Por quê? Principalmente por conta do Always On Display. Então, nos meus testes aqui, a bateria do 14 Pro com Always On Display ligado, normalmente dura em torno de 1h30, 1 hora, alguma coisa assim, a menos que a bateria do iPhone 13 Pro. Em termos de carregamento, os dois continuam a carregar em torno de 20 watts e o tempo de carregamento é mais ou menos aí meia hora para você carregar em torno de 50%. Praticamente a mesmíssima coisa. Então, em termos de bateria, vale ressaltar isso, tá? A bateria do 14 Pro, ela não teve um salto de melhoria assim tão absurdo. Pelo contrário, talvez a tua autonomia até diminua um pouco nesse novo smartphone aqui. E agora vamos aqui para minha conclusão, depois de eu te mostrar todas as diferenças. Vale ou não a pena o upgrade do iPhone 13 Pro para o iPhone 14 Pro? E aí eu vou te falar o seguinte, depende muito de cada caso, depende muito do teu perfil
e depende muito do que tu prefere. Se tu é uma pessoa mais racional e se tu não tem um orçamento tão livre assim disponível, eu sinceramente não te indico a fazer esse upgrade, porque eu acho que as melhorias que teve do iPhone 13 Pro para o modelo 14 Pro, do 13 Pro Max para o 14 Pro Max, foram melhorias muito incrementais. Não foi nada absurdo, nada extraordinário, não veio nada de muito novo assim, que revolucionou o mercado. Então, eu acho que o 14 Pro é como se fosse assim, um 13 Pro um pouquinho só melhorado, mas muito pouco mesmo. Eu não vi nada que realmente caísse o queixo. Então, assim, sendo muito sincero, pensa muito bem se vale a pena, no teu caso, racionalmente falando, fazer o upgrade do 13 Pro pro 14 Pro. Provavelmente, nesse upgrade aí, tu vai ter que colocar mais uns R$1.500 a R$2.000 no mínimo. Porém, se você é aquele usuário que gosta de ter o suprassumo, o último celular lançado, o high-end, o melhor que tem orçamento, não tá ligando muito para a questão financeira, aí não tem muito o que falar. Vai lá, pega o 14 Pro, porque você vai ter o melhor celular hoje existente, né, na linha da Apple, né, ou 14 Pro ou 14 Pro Max. Então, se teu perfil é esse, se tu quer ter o melhor celular, se dinheiro não é um problema tão grande, se tu é tipo aquela pessoa que, sei lá, troca de carro a cada 2 anos e sabe que na troca vai perder uma grana, mas não liga pra isso, cara, quem sou eu pra dizer o que você tem que fazer com seu dinheiro, né? Vai lá e troca, porque no teu caso é a tua vontade, é uma coisa que te faz feliz e tal. Então, enfim, não sou eu que vou te falar o contrário. E aí, se tu me perguntar o seguinte, por que eu, né, eu que tô te falando agora aqui, que tô conversando contigo, fiz esse upgrade, se eu acho que não vale tanto a pena assim fazer o upgrade do 13 pro 14 Pro? Bom, no meu caso eu fiz o upgrade única e exclusivamente porque eu sou youtuber, criador de conteúdo. Então, basicamente, o upgrade para mim vai servir, no meu caso, para eu ter mais conteúdo para fazer, para eu ter mais comparativo, para eu ter mais pauta de vídeo, para eu comparar a câmera. Enfim, é basicamente por essa questão de ser bom, no meu caso, né, já que eu falo de tecnologia aqui, de ter o último celular lançado. Porém, se eu não trabalhasse com isso, se eu não criasse conteúdo, eu dificilmente faria esse upgrade, tá? Eu provavelmente esperaria o iPhone 15, que no caso do iPhone 15 já deve ter grandes mudanças, já deve vir com entrada USB-C, os botões físicos provavelmente vão sair, vai ser uns botões diferentões, e deve vir um iPhone 15 chamado Ultra, que é o modelo mais top e tal. Então, assim, no iPhone 15, talvez a gente tenha realmente um salto maior de evolução, de tecnologia. Então, na minha visão, na maioria dos casos, vale a pena ficar no 13 Pro e aguardar talvez chegar o iPhone 15 para você fazer o upgrade. Porém, como eu já te falei, se você quiser, se você tiver orçamento, se dinheiro não for problema e se te fizer feliz, pode ir no 14 Pro, que é um excelente smartphone, muito bom e que vai ter todas as últimas funções disponíveis. Era isso que eu tinha para te falar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa teu like, se inscreve no canal aí para ajudar a gente a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima.